boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 11 de junho, 12h30. Eu sou a Márcia Dutra e este é o Repórter São Paulo. A seleção brasileira faz agora à tarde o treino de reconhecimento do gramado do Itaquerão. A equipe chegou ontem à noite à capital para a abertura da Copa do Mundo amanhã. A seleção da Croácia, primeira adversária do Brasil, chega hoje a São Paulo. Por aqui, a ansiedade é grande para descendentes que guardam as tradições do país. A cultura croata é preservada aqui na Sociedade Amigos da Dalmácia. São Paulo deve receber 390 mil turistas durante a Copa e o Procon lançou uma cartilha com orientações para brasileiros e estrangeiros. Para falar sobre os direitos do consumidor, aqui no estúdio a gente recebe o especialista Bruno Boris, professor da Universidade Mackenzie. E mais, a abertura da Copa do Mundo vai ter muita música e surpresas. As estrelas da festa vão sair de uma bola de 7 metros de altura, iluminada por luzes de LED. O Repórter São Paulo de hoje já está no ar. Amanhã está chegando o dia da abertura da Copa e a seleção brasileira faz hoje, às 4 horas da tarde, o treino de reconhecimento do gramado do Itaquerão. A equipe chegou ontem à noite à capital. O repórter Eduardo Goulart de Andrade acompanhou a movimentação em frente ao hotel onde a seleção está hospedada, na Vila Mariana. E tem as informações. A seleção brasileira está hospedada em um hotel aqui na Vila Mariana, na zona sul da cidade. O acesso ao local é restrito a um forte esquema de segurança com vários policiais e a rua foi bloqueada. A delegação chegou na cidade ontem à noite. Hoje à tarde, eles vão treinar na Arena Corinthians, que amanhã será o palco de abertura do Mundial às 3h15 da tarde. Logo depois, às 5 horas, a seleção faz o primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Croácia. E daqui a pouquinho você vai ver aí a reportagem sobre os descendentes da Croácia que vivem aqui em São Paulo. Eles aí aguardam ansiosos, é claro, pela chegada da primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo. E olha, São Paulo deve receber 390 mil turistas durante a Copa. Para orientar brasileiros e estrangeiros, o Procon lançou uma cartilha com informações sobre hospedagem, transporte, compras e também sobre lazer. Para falar melhor sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio o especialista Bruno Boris. Ele é professor da Universidade Mackenzie. Oi, Bruno, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Eu que agradeço o convite. O que você está mais preocupado? Onde é que você acha que a gente tem que ficar mais atento? Onde é que o consumidor tem que ficar mais atento durante tudo que vai acontecer? Aliás, já está acontecendo, né, com a chegada das seleções, dos turistas. Qual é o alerta de um especialista em consumo? Márcia, o principal alerta que o consumidor deve ter é a cautela. Cautela na aquisição de produtos ou serviços, porque como a movimentação, o turismo vai aumentar bastante nesse período, nesse momento, é nesse período que o fornecedor acaba, às vezes, aumentando um pouquinho a mais o preço e, de alguma forma, explorando aquele consumidor de boa-fé, que naquele momento de descontração acaba não controlando os seus gastos e gastando indevidamente ou adquirindo produtos e serviços acima da média do preço comum. Ou seja, você está falando com o que diz respeito a preço, quer dizer, Sim. Você tem que ficar atento. O que você diria que é uma margem assim aceitável, considerando o momento? Você tem algum produto que você alertaria, por exemplo, chopp, petisco em bar, enfim, que alertas você faria nesse sentido? Todos esses produtos de momento, como bebidas, snacks, que você pode adquirir dentro do estádio ou próximo ao estádio, tudo que superar uma margem de 100%, certamente o lucro do fornecedor ele acaba sendo excessivo. Então, o consumidor ele tem que ficar atento e até não adquirir esse produto, ou pelo menos dentro do possível, tentar levar produtos com ele quando ele for assistir jogos dentro de um estádio, etc. Sendo que, obviamente, existe uma lista da FIFA do que pode entrar ou não entrar no estádio. Vamos falar de aeroporto. Aliás, hoje de manhã a gente tem informação aí que hoje pela manhã o sistema da Polícia Federal na área de imigração do aeroporto de Guarulhos ficou 2 horas fora do ar. E aí o problema causou demora e fila lá no aeroporto. O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, disse que o problema foi pontual e que o sistema já está funcionando normalmente. Mas vamos supor que você tenha um problema, que você perca uma bagagem, que você perca um voo por um atraso um jogo por um atraso de um voo, por exemplo. No que diz respeito a aeroportos, qual é o alerta para o consumidor? Bom, sempre que ocorrer um atraso, a responsabilidade inicial, a responsabilidade objetiva é da empresa aérea.
Então, ocorrendo um atraso no voo ou perda da bagagem, o consumidor tem que procurar o responsável pela companhia aérea do aeroporto para tentar encontrar uma solução. Ou a recolocação em outro voo, uma recolocação em voo de uma outra companhia, não importa, a companhia aérea tem que dar uma solução para o consumidor tentar chegar no local. Caso ele perca o jogo, aí vai caber à empresa aérea responsabilizar o consumidor pelas perdas materiais e eventual dano moral. Perda de bagagem também é responsabilidade da companhia aérea. Sempre que não localizar a sua bagagem, o consumidor tem que se dirigir até o responsável da companhia aérea. Isso vale para sempre, né, Bruno? Isso não só para o momento da Copa do Mundo. Isso sempre deve ser seguido pelo consumidor. Agora, Bruno, a gente tem aqui informação da própria FIFA, que diz que 1.400 pessoas receberam comunicados para trocar os ingressos de jogos porque alguns assentos que foram vendidos não existem. E aí a FIFA diz que vai orientar tal. Se não acontecer isso, se não acontecer essa orientação, o que a pessoa pode fazer? Bom, Márcia, Imagina comprar um ingresso para um local que não existe e perder esse ingresso. Isso é uma oferta que não foi cumprida, ou seja, alguém ofertou um ingresso para o assento número 10 e o assento número 10 não existe. Então, o que a FIFA tem que fazer como entidade organizadora do evento? Substituir esse local por um outro da mesma qualidade, ou seja, se eu adquirir um ingresso para ter uma visualização próxima ao campo, a FIFA, obviamente, não pode me colocar num local, na arquibancada, no último lugar, onde a distância com o gramado vai ser maior. Ela tem que me dar um substitutivo. Se não houver substitutivo, aí ela pode ser responsabilizada judicialmente, inclusive. Tá aí, gente, vamos colocar na tela, por favor? Tá aí, ó, é o site do Procon com todas essas dicas. Eu estava bisbilhotando antes dessa nossa entrevista, está muito bem feito, está interessante. Vale a pena você entrar, está na tela, para ter noção aí dos direitos que os consumidores brasileiros e estrangeiros têm sempre, e agora especificamente essa cartela foi feita para a Copa. Conversei com o Bruno Borges, que é professor de Direito do Consumidor na Universidade Mackenzie. Muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Márcia. Um abraço. E olha, um dos destaques da festa de abertura da Copa é o exoesqueleto, que foi criado pela equipe do médico e cientista paulista Miguel Nicoleles. A estrutura é controlada pelo cérebro e vai permitir que um paraplégico dê o pontapé inicial da Copa. E o exoesqueleto já está lá no Itaquerão. O repórter São Paulo conseguiu aí uma imagem exclusiva e mostra agora para você. Olha aí. Esta foto foi tirada ontem numa área que fica abaixo do gramado. A estrutura pesa cerca de 70 quilos e é feita de alumínio e outros metais leves. Na parte traseira fica um computador que receberá os sinais transmitidos por eletrodos ligados ao cérebro e vai mandar os comandos aos sensores do aparelho. O exoesqueleto vai ficar ligado às pernas e braços do paraplégico para garantir a mobilidade. A primeira estrutura ganhou a sigla do Brasil e o nome Santos Dumont. O projeto do exoesqueleto foi batizado de Walk Again, ou Andar de Novo, em português. Bacana, né? E o brasileiro Miguel Nicoleles comandou aí uma equipe de cerca de 150 pessoas de 25 países. E a festa da abertura também vai ter, claro, muita música. As grandes estrelas são a brasileira Cláudia Leite e os americanos Jennifer Lopez e Pitbull. Os três vão aparecer na cerimônia de dentro de uma bola. Vamos dar uma olhadinha? Também imagens exclusivas, olha aí. Estas imagens foram registradas ontem no último ensaio antes da festa. A bola tem 7 metros de altura e vai dar as boas-vindas com luzes de LED em diversas línguas. A estrutura foi desenvolvida na China pela empresa da Bélgica ProdLED. As luzes cobrem uma armação feita de ferro. Durante a festa, a bola vai se abrir e de dentro vão sair Cláudia Leite, Jennifer Lopez e Pitbull. Eles são os cantores da música oficial da Copa. Bacana, né? Já cria um clima. Vamos ver, falando em clima, vamos lá, previsão do tempo. Dia mais sol, qual é a previsão para hoje e para amanhã? Mas vamos começar para hoje. Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Olha, um dia típico de outono. Amanhã começou hoje com 15 graus e por conta dos ventos que sopram do mar, há ainda muita nebulosidade aqui na capital. Mas o sol aparece entre nuvens ainda hoje à tarde. Hoje tem previsão de chuva para o Vale do Paraíba e Litoral Norte. No centro-leste do estado, o sol aparece entre nuvens. Nas demais áreas, o sol predomina. As temperaturas continuam amenas. Na capital, a máxima é de 22 graus. E amanhã o dia começa só um pouco mais frio, com 14 graus, Márcia. E no horário do jogo, tempo bom, né? Temperatura agradável, não é isso?
Sim, essa é a previsão. Para a hora do jogo, a tarde deve ser com sol, sem chuva, sem nevoeiro, sem nada. E a temperatura bastante agradável, por volta de 23, 24 graus. Gostoso. Mais detalhes amanhã, então. Obrigada. Boa tarde para você, Dimas. E olha, gente, o policiamento ali na região do estádio do Itaquerão já foi incrementado, já foi reforçado. Homens do Exército estão lá no entorno da arena. Quem mostra os detalhes é a repórter Priscila Kersh. Estamos aqui no entorno do estádio Itaquerão, que vai receber essa festa amanhã. Por aqui, o movimento é grande, as pessoas vindo do metrô, turistas, jornalistas, e nós estamos num ponto onde os trabalhos continuam. Aqui, os trabalhadores continuam colocando a cobertura nessa passarela que liga o estádio a um estacionamento. Nós vemos a lona aqui que está pelo chão para ser colocada. Outro ponto do estádio que recebeu o acabamento foi a arquibancada móvel. Ela, que foi liberada pelos bombeiros anteontem, recebeu uma cobertura cinza com a logomarca da Copa do Mundo e deixou de ter um aspecto estrutural visível, o que fazia com que as pessoas que chegavam pela Radial Leste tivessem uma impressão de que o estádio estava inacabado. E agora essa impressão mudou. Os policiais do Exército fazem a revista e controlam a entrada no estádio. Lembrando que os jogadores da seleção brasileira chegam logo mais no início da tarde para fazer o reconhecimento do campo e para conversar com a imprensa. Márcia? Tá aí. E a seleção da Croácia, a primeira adversária do Brasil, deve chegar daqui a pouquinho a São Paulo, aí por volta das 2 horas da tarde. Aqui na capital, uma comunidade de descendentes aguarda ansiosa pelo time. Com mais de 1000 ilhas e banhado por águas do mar Adriático, não é de hoje que o litoral da Croácia desperta o interesse de viajantes. No ano de 305, o imperador de Roma, Diocleciano, renunciou ao trono romano e foi viver em um palácio em terras croatas. O local escolhido foi Split. A cidade fica na região da Dalmácia, origem de uma raça de cães, os dálmatas. O time Hajduk Split também é de lá, e os torcedores desse clube são fãs do futebol brasileiro. A identificação é tanta que a torcida organizada deles é chamada de torcida, assim mesmo em português. Os laços com o Brasil vieram antes mesmo da paixão pelo futebol. São Paulo foi um dos principais destinos de imigrantes croatas entre as décadas de 30 e 50. O principal deles foi o bairro da Moca, na zona leste da capital paulista. Aqui fica a Sociedade Amigos da Dalmácia, fundada há 55 anos. A gente tem muita música, dança folclórica, literatura e também língua. Os pratos típicos são de dar água na boca. A pitulice é uma espécie de croissant feita com massa folhada e recheada com queijo branco. As nossas festas não ficam sem isso. O time da Croácia só passou a existir no início da década de 90, depois que o país se tornou independente da Iugoslávia. Eles disputaram as Copas de 98, 2002 e 2006. O atacante Šuker, que jogou o Mundial da França, é o principal ídolo do futebol até os dias de hoje. Ele foi artilheiro daquela Copa e a Croácia chegou em terceiro lugar, quase chega à final com o Brasil, e hoje ele é presidente da Federação Croata de Futebol. Tá aí. O Repórter São Paulo termina aqui. Você fica agora com mais imagens dos nossos jogadores chegando ontem aqui a São Paulo, a cidade da abertura da Copa do Mundo. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente volta ao vivo, 12:30, trazendo todas as informações para você. Tchau, vou te esperar.